Boa noite a todos. Boa noite. Sempre bom, né? A gente poder se reunir para falar sobre pessoas que nos inspiram e nos servem de ensinamento, até mesmo às vezes de espelho, para que possamos ver com os olhos de ver que não somos únicos em nossas dores, em nossas dificuldades. Então, nós, continuando as palestras deste mês, ou melhor dizendo, quase que encerrando, né, as palestras desse mês que homenagearam as mulheres, nós vamos falar de mais uma dessas grandes mulheres que nos servem, serviram e servirão de exemplo, não só para nós mulheres, mas para todo aquele ser que passa pelas suas provas nessa vida terrena, que terão, através da história de Teresa de Brito, mais um exemplo, né, de que podemos, sim, através da fé e do amor, conquistarmos a nossa caminhada com humildade, aceitação, e que nenhuma dificuldade pode ser maior do que a nossa fé. Porque com a fé, a certeza de termos um Deus amoroso e bondoso e justo sempre, nós conseguimos passar por qualquer barreira que nos seja colocada à frente. Como eu falei, nós vamos hoje conhecer, para aqueles que ainda não a conheceram, Teresa de Brito, ou, como era seu nome de solteira, Teresa Polete, depois de Brito, que nasceu em Pirassununga, no estado de São Paulo, no dia 7 de junho de 1900. Ela, uma mulher católica fervorosa, né, que em abril de 1919 casou-se com o então senhor Antônio de Souza Brito, militante espírita que frequentava o Centro Espírita João Batista, na cidade de Araras, dirigido à época pelo Dr. Roberto Mercatelli. É interessante nós já observarmos, né, no século passado, uma mulher católica, fervorosa, que era o que se basicamente no Brasil poderia se esperar de uma mulher, né? Ter a religião que era a maioria, né? Era a principal da federação, e ela casa-se com um homem já fervorosamente espírita. Por aí a gente já pode começar o primeiro aprendizado, que nada é impossível no sentido de que quando se ama, se vive, se acolhe, independente do que se chama religião. E pensem, as dificuldades em 1919
para aquilo que se vive hoje, né, com tanta mais liberdade, com um país hoje laico, que não era naquele tempo. Então, são tantas coisas que essa mulher vivenciou, né, e de forma natural, como cada uma de nós, ou cada um de nós, vivencia as nossas vidas. Ela, então, foi mãe de 11 filhos. Aos 39 anos, ela ficou viúva, iniciando-se um período de ingentes sacrifícios para criar os filhos e bem conduzir a grande família. Ela, então, nesse momento, após o falecimento do marido, ela só contava com 8 dos 11 filhos, sendo que os 3 que já haviam falecido, um deles foi vítima de sífilis e os outros 2, que eram gêmeos, morreram na época da doença conhecida como fogo selvagem ou pemfigo foliáceo. Percebam aí mais uma outra dificuldade pela qual essa mulher passou. Perder 3 filhos é uma coisa que altera o pensamento, as emoções de qualquer pessoa. Pode-se perder 1, 2, 3, e mesmo se tendo mais 8, o espaço daqueles 3 jamais será ocupado por nenhum ou qualquer um dos 8 restantes. Porque coração de mãe e de muitos pais, hoje em dia a gente sabe que os pais já conseguem abrir seus corações para esse amor tão grande, tão desmedido, né, quanto das mães, ele não se fecha quando um filho parte. Ele se mantém vivo naquele local, né? É uma parcela da mãe que não pode ser substituída. E ela, então, aos 39 anos, já havia passado pela dor, que a gente não fala da perda, porque nós entendemos que não perdemos, mas já havia se afastado no plano físico de 3 dos seus filhos. Ela teve, assim, um poder muito forte, né? de passar pelos seus sofrimentos, de usar deles para burilar e transformá-la numa mulher cada vez mais valorosa para o seu tempo. E nos grandes momentos de dores, Teresa nos deixa mais um ensinamento. Ela costumava bendizer o nome de Jesus, com tão grande respeito que ela chegava a se acreditar favorecida pela misericórdia divina. Enquanto muitos de nós estaríamos blasfemando ou ficando bravos com Deus, né? Porque nos separava dos nossos filhos amados ou do nosso companheiro amado, ela simplesmente bendizia o nome de Jesus e agradecia, porque ela se achava afortunada ainda pelo seu amor e por isso ela continuava
a sua caminhada, cuidando devotamente dos 8 filhos. Mas a vida de Teresa encontra vários outros acontecimentos. E ela, durante muito tempo ainda católica, certa vez descobriu um tumor na sua perna. Ela tinha, mesmo ou sendo católica, uma vida exemplar dentro do cristianismo, né? Ela era aquela pessoa que estava sempre se doando para tudo e para todos, inclusive aos estranhos, né? Desconhecidos que batiam à sua porta em busca de socorro, ela recolhia ao aconchego do seu próprio lar e ali ela ainda repartia as migalhas do seu próprio sustento. E ainda assim, ela era grata a Jesus. Certa feita, ela, conhecendo a história de Bezerra de Menezes, muito influenciada pelo seu marido, né, que lhe trazia conhecimentos sobre a doutrina, ela então, através de um episódio muito, muito importante para ela, que assim faz e marca fortemente a sua crença, ela passa a se dedicar à doutrina dos Espíritos. Ela, como eu falei, certa feita descobriu então um tumor na sua coxa, que era simplesmente do tamanho aproximadamente de um ovo de galinha. Tentou os médicos, né? Mas, além da cidade ser uma cidade muito pequena, lembrem, 1937, 36, nessa época o marido ainda era vivo, época em que a medicina não tinha todos os recursos que hoje nós temos. E os recursos que ela poderia encontrar por seu tratamento eram caros e não seriam feitos na cidade. Então, certa feita, ela lembrando das histórias do marido sobre o Dr. Bezerra de Menezes, ela faz uma grande e sentida oração aos médicos dos pobres e recorre a ele, que se possível, né, a ajudasse com esse tumor. O tempo foi passando, ela estava grávida nesse período e, após dar à luz, ficando no repouso da quarentena, né, ela tem um sono tranquilizador, no qual a equipe dirigida por Bezerra de Menezes vem ao encontro dela, retira o tumor e deixa à mostra o orifício da onde foi retirado o tumor. E ela então nunca mais cessou em toda a sua existência do trabalho e dedicação à doutrina dos Espíritos. Ela já era uma cristã devotada a partir do momento em que ela fez a rogativa a Bezerra de Menezes, acreditando realmente que seria, se fosse da vontade do Pai, Bezerra de Menezes poderia auxiliá-la na sua convalescência. E eles então
aproveitando o seu resguardo, fazem a cirurgia e ela fica realmente curada desse tumor. Foi dali a pouco, anos, que então ela enviúva e continua o seu trabalho de educar principalmente os seus filhos para conduzi-los ao bom caminho, aos ensinamentos. E ela dá todos os seus esforços para que isso realmente aconteça. E Teresa, então, vai passando, por todas essas etapas. Ela acaba tendo a vida marcada por mais provações, pois mais 2, deixa eu ver aqui, não me engano se eram 2 ou 3 filhos dela, acabam também falecendo, e ela novamente passa por essa dor, sempre de cabeça erguida, e nesse trabalho incessante de doação ao próximo, já fazendo parte do grupo de Roberto Mercatelli, que eu falei anteriormente, era o presidente da casa espírita onde o seu marido trabalhava, ela vai com eles criar, construir e inaugurar um sanatório na cidade de Araras, chamado Sanatório Espírita Antônio Luiz Saião. E esse sanatório, ele teve a pedra fundamental colocada em 31 de outubro de 50, ele ficou pronto em 21 de setembro de 56, e ele até hoje funciona, Claro, foi ampliado, dotado das mais avançadas técnicas para o tratamento de doentes, de problemas psiquiátricos, mas à luz da doutrina espírita. Nos dias de hoje, ele não se chama mais sanatório espírita, Ele hoje é um sanatório, é um hospital, foi ampliado para várias outras áreas da medicina e cresceu, Mas continuam lá todas as lembranças e toda a visão desse trabalho, inclusive através de Arceu Scaviani, que foi um dos diretores do sanatório, foi inaugurada uma ala feminina no hospital em nome, com uma justa e fraterna homenagem ao esforço e à atuação de Teresa, que soube superar as próprias lutas e pregação do amor através de uma vida inteira de dedicação e fidelidade a Jesus. Ela tinha problemas emocionais, óbvio, porque ninguém perde o seu primeiro amor, tendo já antes perdido, que era o termo que sempre se usava naquele tempo, já 3 filhos, depois ainda perde outros, e além disso, lida com a dificuldade financeira, com o fato de ser uma mulher sozinha. Nós temos que nos colocar no tempo de 1939, onde uma mulher sozinha não era muito bem vista, porque não se sabia exatamente como é que ela ia sustentar a família. Quer dizer, eram várias questões em que ela, mulher, teve que enfrentar. Se hoje já não nos é fácil, as mães solos
que os digam, né? Porque a gente tem hoje os Instagrams e tudo que ainda comentam e pelo menos elas podem se unir e apoiar uma a outra. Imagina em 1939, onde as comunicações eram feitas através dos conhecidos, onde as casas com terrenos enormes eram afastadas umas das outras, quer dizer, você ter apoio, normalmente as famílias ficavam até distantes uma das outras. Então pensem, né? O que Teresa não enfrentou para continuar criando aqueles 8 filhos e depois ainda se despedir de mais 2 ou 3. Ela então, né, sobre o sanatório, ela tem toda essa homenagem e aos 76 anos de uma existência maravilhosa, ela desencarna em Araras no dia 2 de julho de 1976 e levou consigo a palma de toda uma vida modesta e dignificada pelos exemplos superiores oferecidos nas ações de cada dia. Quer dizer, aquela mulher que dia a dia ela construiu a sua caminhada, o seu exemplo de amor, de fé, fé incondicional de que ela poderia, que ela conseguiria cumprir a sua tarefa. E do mundo espiritual, então, Teresa continua a trabalhar e nos traz, através de relatos, uma obra, que é esta que vou lhes apresentar, com ricas experiências que ela foi guardando como troféus de amor e de luz após as duras e superadas dificuldades terrenas pelas quais ela passou. Ela nos traz, então, pelo Raul Teixeira, né, através de Raul Teixeira e pelo Espírito, então, Teresa de Brito, o livro Vereda Familiar. É um livro, gente, que é uma pérola. Ele é pequenininho, mas fininho, pelo menos para mim, né? E ele é muito fácil de ler, são vários itens, e Teresa nos dá o bálsamo de conhecimentos. Eu vou passar muito rápido, porque é tanta coisa linda que ela nos fala. Fala sobre o amor, sobre a família, é claro, né? E ela nos diz assim: o equilíbrio do amor promove a prática da justiça e da bondade, da cooperação e do senso de dever, da afetividade e da advertência amadurecida. O equilíbrio do amor desfaz todo prurido de discriminação de qualquer natureza, quando se trata de efetuar-se a marcha para Deus. Vejam como é atualíssimo. Prurido de discriminação de qualquer natureza. O equilíbrio do amor desfaz. Então, vejam que ela nos chama a atenção que quem ama não tem nenhuma discriminação. Quem acha que ama, mas discrimina o outro, seja por qual razão for, não está ainda imbuído do amor verdadeiro, o amor fraternal, que Jesus
nos pediu, nos ensinou a fazer. Ela nos fala também, por exemplo, sobre as relações, os casamentos, e ela diz assim: ninguém deverá ser forçado a conviver com alguém com quem não se ajusta ou não mais se ajusta. Quando tenho tido o ensejo da experiência a dois. Ao mesmo tempo que não se deverá menosprezar os sinais da responsabilidade decorrente das escolhas levianas dos conúbios da paixão enganadora, nos quais um procura iludir o outro com mentirosos envolvimentos para o abandono de mais tarde. Ou seja, temos que cuidar das escolhas que fizemos. Porque muitas vezes, hoje, nossos jovens e muitos de nós já optamos simplesmente por paixões enganadoras. E aí, vamos ter que responder pela nossa falha em nossas opções. Não significa que teremos que ser forçados a permanecer com as nossas escolhas. Não, temos o livre-arbítrio. Mas todo ensinamento é para que possamos nos colocar atentos a novas e futuras escolhas, porque a relação a dois, ela é uma tarefa de construção. Ninguém duvida das lutas e das frustrações que costumam perturbar a senda dos seus anseios matrimoniais. Ninguém seria tolo ao ponto de descrer dessas problemáticas, portas adentro do seu refúgio doméstico. Entretanto, pensem que a separação não deverá ser a primeira opção na pauta das soluções dos seus dramas conjugais. É muita coisa que eu não vou ter tempo de passar, né? Mas, assim, ao mesmo tempo que ela nos traz a liberdade de encerrarmos uma relação quando já ela não nos faz o bem necessário de qualquer relação, ela também nos traz a responsabilidade de não desistirmos de forma tão leviana também de qualquer relação. Porque nós sabemos quando alguém, por necessidade, encerra uma relação e quando alguém encerra relações, como costuma-se dizer, trocar-se de roupa. Ora serve, ora não serve mais. O ser humano não foi feito para tratar e nem se deixar tratar desta maneira. O amor é muito importante para que não sejamos brinquedos e não façamos dele um brinquedo em nossas mãos. A consciência do dever cumprido, porém, e a certeza de que tudo foi tentado em nome do bom senso e da grandeza moral para a mantença do ninho doméstico, permitirá a uma parte ou outra o desatamento dos vínculos sociais do consórcio matrimonial. Mas sempre nós temos responsabilidades. E para encerrar, que eu já passei um pouquinho mais do que deveria, ela traz
enfim, até aos pais, né? A todos nós como pessoas, pinceladas de sugestões sutis e amáveis de como reagir, e chamando às vezes a atenção da gente, mas com um leve puxar de orelhas. Pais e mães, reflitam no fato de que criamos nossos rebentos para a vivência no mundo, na sociedade. Não só de cultura das belas letras deveremos cumulá-los, porém, deveremos ofertar-lhes esses pequenos, grandes auxílios da casa, para que, no lar dos pais ou nos próprios amanhã, estejam galardoados pela possibilidade de cooperar. Simples assim. Ensinar aos nossos filhos, além da necessidade do aprendizado das palavras, das contas, da matemática, da gramática, a partilha no serviço do lar, o esforço de dividir com os pais os pequenos trabalhos que fazem parte daquele lar, daquela casa, porque assim eles mais tarde terão condições de cuidar dos seus próprios lares e se manterem olhando e cuidando do lar dos seus próprios pais, né? Então, assim, o tempo é curto, como eu falei, e Teresa nos traz rabiscos, palavras em tons muito doces sobre a vida familiar, né? Que tem se perdido muito nos tempos de hoje, onde parece que tudo ficou para trás. Mas a moral do ser humano, que deve ser construída, alicerçada na família, nunca ficará para trás, porque ninguém nasce só. Então, que possamos, através das palavras de Teresa, progredir cada vez mais nos nossos laços de afetividade e também, de acordo com seu exemplo, nos voltarmos mais para o Mestre Jesus, agradecendo muito mais pelo que nós passamos, aprendemos e nos fortalecemos. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida que nos conduz ao Pai. Obrigada a todos.